Então, eu queria fazer aqui uma apresentação, pastor Gilson Santos, que é teólogo, também graduado em História, Psicologia, com especialização, 3 especializações aí na área da psicologia, e também pastor da Igreja Batista Graça em São José dos Campos, esposo da Nadir, que o auxiliou aí, graças a Deus, na organização da live, e também pai de 2 filhas. Então, pastor, suas considerações iniciais para que a gente comece aqui com a rodada de perguntas. Eduardo, boa noite a você, a sua família, a sua igreja. Eu quero dizer que é muito bom ter esse tempo com você, tem sido muito bom conhecê-lo e tem sido muito bom trocarmos essas ideias que temos tido acerca de aconselhamento, estes assuntos. Eu estou muito bem, estou assim, muito à vontade aqui com você, com sua igreja e com esse momento nosso aqui, tá bem? É um privilégio, quero também dar as boas-vindas aí a você que chega para a nossa live aqui. Obrigado, pastor. Bom, eu vou desativar aqui os comentários para que a gente, às vezes o pessoal queixa muito isso, que distrai, etc. Né? Tá certo. Mas vamos lá. Então, pastor, a gente está aí nesse momento difícil, já caminhando aí, adentrou já passou o 3º mês, nesse período de quarentena, e a gente sabe que os efeitos, vamos dizer assim, colaterais, eles são verdadeiros e não é uma coisa que a gente deve ignorar. É óbvio que dentro do contexto que nós estamos inseridos, ou seja, o contexto teológico, o contexto pastoral, sempre há esse choque, muitas vezes com essa palavra, por exemplo, a depressão, a psicologia. E assim, a psicologia dentro da igreja, e aí a pergunta para o senhor, a primeira pergunta, a psicologia dentro da igreja ela é vista de 3 formas, tratando dentro do contexto eclesiástico, a partir do contexto eclesiástico. São aqueles que veem a psicologia apenas como uma parte humanista. Inclusive, eu me lembro daquele psiquiatra inglês, o Theodore Darlington, que escreveu um livro, Como a Psicologia Corrompe a Moralidade, e essa é uma acusação e uma forma que as pessoas veem. Também existem aqueles que dizem que é pecado ou demonizam, dizendo que isso é do demônio, ou é pecado, e ainda aqueles que conseguem encontrar um equilíbrio entre fé cristã e psicologia. Como entender tudo isso? Eu acho que um bom início para a gente pensar essa sua questão é nos perguntar o que é que nós queremos dizer por psicologia. Ok. Até para que a gente fale a mesma linguagem. Em qualquer assunto, é preciso, de início, a gente tentar definir os termos. E quando a gente fala em psicologia, já logo remete para a palavra grega psique, que a gente entende como alma. E então, psicologia lá, desde os tempos remotos, seria esse estudo da alma. Embora hoje, em tempos modernos, quando se pensa em psique, está se pensando em mente. Então, no mundo contemporâneo, quando se pensa em psique, é simplesmente a mente, porque o homem contemporâneo, muitos deles, eu diria uma boa parte, não compreende mais a alma no sentido mesmo cristão da palavra. Mas o ponto o que é em comum aí é que o campo da psicologia se situa exatamente nessa interação da dimensão imaterial do homem com essa nossa dimensão corpórea, com essa vivência concreta, com o ser humano em seus estágios de desenvolvimento, expressos no comportamento, nas relações sociais, no aprendizado, enfim, em tantas áreas. Então, o campo de estudo, ou de investigação, de pesquisa da psicologia, é muito vasto.
E por isso, pode-se até dizer, às vezes, psicologias, porque são tantos campos de concentração, de pesquisa, de investigação, e esse campo de estudo, eu queria enfatizar esse aspecto, esse campo de atividade, inclusive profissional, durante muito tempo ficou na mão dos filósofos. Ou seja, a psicologia era um capítulo, era uma área da filosofia, e ainda hoje precisa ser dito que a psicologia é filha da filosofia sempre. Ou seja, sempre se tem atrás algum tipo de compreensão filosófica, de pensamento formal filosófico. E com o advento do cristianismo, o campo de estudo da psicologia ficou em mãos exclusivas dos filósofos cristãos ou dos teólogos cristãos, ok? Ou seja, esse campo de estudo, de aproximação, de abordagem dessa área mais imaterial do homem, seus aspectos, o aprendizado, as vivências, a experiência, isso tudo ficou na mão dos teólogos. Só que, em algum momento, filosofia e teologia se separaram e ficaram com campos distintos, mas como a filosofia era alguma coisa assim, muito abstrata, e sob muitos aspectos ainda isso não trouxe grandes incômodos. Mas, agora, quando você chega na segunda parte do século XIX, isso é muito importante, a psicologia apartou-se da filosofia e buscou afirmar-se como um campo de estudo próprio, com objeto próprio. Então, as relações agora da psicologia, que antes eram da teologia com a filosofia, agora as relações ficaram mais tensas. Por quê? Agora você tem no século XIX um mundo inteiramente humanista, um mundo em que a dimensão transcendente foi abandonada. E a psicologia, na medida em que ela buscou encontrar seu espaço próprio, ela não se pretendeu apenas como campo de estudo, que seria a psicologia, mas ela também se propôs a um campo de cuidado, um campo clínico, um campo terapêutico, psicoterapeuta, terapeuta no sentido de cuidado, no sentido de clínico. E aí o que acontece? As pessoas deixaram de ir ao padre, de ir ao pastor, de ir ao líder religioso, para ir agora a esse novo sacerdote secular chamado psicólogo ou terapeuta, fica claro? E agora, então, esse debate já não era como um campo muito metafísico da filosofia, era algo definitivamente concreto, do pastoreio, do cuidado das vidas. E aí, esse início da psicologia nessa dimensão tornou-se, então, um campo tenso com o mundo da teologia cristã. E aí você tem hoje 3 abordagens básicas em relação ao cristianismo mais evangélico no nosso campo com a psicologia. Você tem aqueles irmãos que são aquele grupo que eu chamo de antitéticos, ou seja, eles têm com a psicologia uma relação de antítese, e esse grupo de antítese é um grupo de um espectro largo. Tem aqueles que descartam tudo da psicologia, e isso é uma minoria, preciso insistir, até porque essa é uma posição bastante difícil de ser sustentada, não é? Ou até aqueles que aceitam a psicologia apenas como uma área descritiva. Não sei se você me entende. Ou seja, a psicologia apenas enquanto descrição de um fenômeno, mas não enquanto proposta psicoterapêutica, não é? Enquanto proposta de cuidado. Então, e aí você tem muitos, inclusive aqui no Brasil, líderes, pastores que aceitam, sim, inclusive a primeira grande geração do chamado aconselhamento bíblico esposa essa convicção, a saber de que a psicologia, a abordagem da psicologia tem que ser apenas com o campo descritivo e jamais com o campo terapêutico, clínico, psicoterapêutico que a psicologia se propõe. Muitos desses têm uma compreensão teológica, hermenêutica, chamada nuda escritura, a escritura sozinha, a escritura apenas, não é sozinha no sentido de não integrativa com outras ciências. Você tem um segundo grupo, que são os integracionistas, ou seja, esse grupo faz uma espécie de mix entre teologia e psicologia. E aí também você tem um espectro grande,
Por quê? Porque você está casando duas áreas, teologia e psicologia, e vai depender da teologia que essa pessoa sustenta e da psicologia que essa pessoa sustenta. Não sei se você está me entendendo. Então você pode ter numa ponta aí um teólogo neobartiano, você pode ter um teólogo tilquiano, você pode ter um teólogo das escolas alemãs casando com a psicanálise, ou casando com a psicanálise lacaniana, ou você pode ter uma pessoa genuinamente evangélica, do ponto de vista das suas convicções, do ponto de vista da sua fé evangélica, e tentando, às vezes, compreender ali com uma psicologia mais behaviorista, mais comportamental, mais cognitivista. Mas ainda assim você tem uma mistura, aí acaba surgindo um corpo misto, assim, um terceiro elemento, e nessas abordagens mais integracionistas. Você tem, em último lugar, os que são chamados hierárquicos, ou seja, são aqueles que afirmam o princípio do sola escritura, ou seja, a Bíblia como regra, a Bíblia como vara de medir, a Bíblia como cânon, e a Bíblia como a grande infalível regra, e submetem todo o conhecimento, isso aqui é muito importante, todo o conhecimento, inclusive o conhecimento psicológico, e até mesmo o autoconhecimento, que eventualmente a pessoa discute, todo o amplo espectro do conhecimento, seja ele empírico ou mais sofisticadamente científico, é a Bíblia. Ou seja, então você tem os antitéticos, você tem os integracionistas, você tem esses que têm uma abordagem mais hierárquica à luz do princípio reformado sola escritura, que a escritura governa e que ela deve medir tudo. Ou seja, vocês têm, então, no nosso meio hoje, no cenário brasileiro, essas três escolas, que, na verdade, refletem três escolas da filosofia lá do primeiro século, os pais da igreja ainda, e elas estão presentes. Eu uso essa terceira abordagem, ou seja, eu a defendo, eu a entendo como a única possibilidade de se ter uma cosmovisão reformada coerente, a saber, usar a palavra de Deus como filtro, como óculos, mas jamais negligenciando qualquer esfera de conhecimento, de pesquisa, inclusive do mundo secular ou dos descrentes a esse respeito. Essa é a minha posição em relação a esse assunto. Excelente, pastor. É importante, né, e interessante quando o senhor fala a respeito da perspectiva teológica. A perspectiva teológica errada, ela casando-se com a psicologia, que tem a sua abordagem, vai gerar aí... psicologias. E não pode se pensar na psicologia. Não pode se pensar na psicologia como um campo único. Existem escolas conflitantes também. Esse é um ponto importante para ser considerado. Sim. Adentrando um pouco dentro da questão, por exemplo, da depressão. O que é depressão? Isso também é uma palavra que gera calafrios em muitas pessoas. Eu sei. Bem, sobre um aspecto, depressão é um quadro sindrômico, ou seja, síndrome é um conjunto de sintomas. Então, quando a gente fala em depressão, nós estamos falando num fenômeno sistêmico, ou seja, o sistema é algo que envolve a pessoa como um todo. Então, quando eu falo depressão, eu estou pensando num conjunto sintomatológico, ok? O termo depressão vem do relevo, ou seja, você tem uma condição e então em determinado momento você tem ali uma condição mais baixa. O Mar Morto é uma depressão. Isso vem do relevo. Você tocou no ponto, as pessoas têm dificuldade com o termo, porque o termo vem do mundo clínico, o termo vem da nosologia psiquiátrica, o termo vem desse campo. Ok, se você que me ouve agora, se você que participa dessa live, se você não gosta do termo depressão, eu não vou discutir isso com você. A questão é, você não pode, esse é o ponto, ainda que você prefira outros termos mais bíblicos, você prefira o termo desencorajamento, abatimento, prostração da alma, o que for. O que você não pode, em absoluto, é negar o fenômeno. Ou seja, existe um fenômeno, e esse fenômeno com o qual alguns denominam depressão. A forma como você vai abordá-lo, você pode
dar a ele outros nomes, mas evitar negar o fenômeno, não, isso é tolo. O quadro, quando a gente fala de depressão, nós não estamos falando de um quadro episódico, ou seja, uma coisa assim pontual, passageira. Nós estamos falando de um fenômeno que assume uma diacronia, algo que dura, é algo que tem um recorte longitudinal, ou seja, não é uma tristeza momentânea ou episódica, não sei se você está me entendendo. Não é uma circunstância ali que de uma hora para a noite você tem e amanhã passa. Não é uma simplesmente variação de humor. A depressão afeta os 4 apetites. Os apetites são 4, mas geralmente o grande sinal de alerta é o sono, ou seja, o apetite já logo, o sono já logo, a condição de sono já logo é alterada. A depressão altera a cognição, a percepção. A pessoa fica com a visão de túnel, altera como a pessoa vê e sente as coisas. Ou para colocar uma linguagem ainda mais simples, bem acessível, a depressão altera as proporções das coisas. Ou seja, na depressão a pessoa fica desproporcional. Isso é muito importante. E essa desproporcionalidade, ela dura, ela permanece. E isso pode ser percebido claramente nas emoções. E vamos lá. Então, nos afetos, particularmente, aí a gente já logo chama para a tristeza. Mas não a tristeza enquanto pontual, enquanto simplesmente uma variação episódica de humor, mas vou falar da posição da tristeza, ela se torna mais fixa. Como é o desenho da tristeza? Vamos lá. A tristeza, no desenho dela, universalmente, quer dizer, todos os seres humanos são assim, inclusive o próprio Cristo, lá no Getsemane é assim, o futuro, ou seja, na posição de tristeza, o futuro, do ponto de vista da frente, diminui, ok? Por isso, baixa-se a esperança temporal, ou seja, baixa-se a perspectiva do futuro. Na posição da tristeza, a pessoa se presentifica, ele adensa, a espacialidade fica mais restrita, a pessoa fica como com um copo cheio, ela adensa e ela se presentifica. E mais, diminuindo o futuro, o passado cresce. Lembra-se de Elias? Elias, quando deita debaixo do zimbro, ele diz assim, chega, Senhor, tira agora a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Ou seja, desaparece o futuro. Ele deita ali, prostra-se, mas ele diz algo mais, e eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, porque o passado cresce, e crescendo o passado, na medida em que o ser humano é pecador, o senso de derrota, o senso de fracasso, o senso de pecado, e ainda mais, o senso de culpa se acentua. Então, em termos simples, é assim, encurta o futuro, aumenta, adensa o presente, e o seu passado cresce. Ou seja, esse é um desenho básico da estrutura emocional no quadro depressivo. E aí a experiência de tempo e espaço, eu vou voltar a falar isso daqui a pouquinho, se estreita, ou seja, o espaço fica constrito, por isso a pessoa fica querendo no quarto fechado, o tempo se restringe àquele momento, a pessoa às vezes vem carregando aquele passado. É muito comum a pessoa deprimida falar assim, o futuro não aparece, não tem sabor, não tem gosto. Ou seja, daí que vem a palavra que os clínicos começaram a usar, a pessoa como um todo é como que puxada para baixo. Não sei se você me entende. Ela é puxada gravitacionalmente para o centro da Terra. E se isso se prolonga, é o que nós chamamos de depressão, fica claro? Ou seja, trazendo isso para uma visão clássica, a medicina hipocrático-galênica, e já que nós estamos aqui falando num ambiente eclesiástico, num ambiente cristão, a compreensão da pastoral mais clássica, inclusive a pastoral puritana, a pastoral reformada, até Spurgeon, até o final do século XIX, é que as depressões tinham três origens. Ou causas circunstanciais, ou seja, situações que a pessoa viveu,
uma perda, um luto, uma morte, uma situação grave, uma doença grave, circunstanciais, ou é uma causa constitucional, ou seja, isso é, a pessoa já é alguém que já tem uma predisposição constitucional para movimentos depressivos. Spurgeon vai dizer, eles chamavam isso de melancolia, esse aspecto da pessoa que é mais constitucionalmente voltada para ter movimentos depressivos. Melancolia era a forma como eles chamavam. Spurgeon vai dizer, num dos sermões dele, que é como se essa pessoa tivesse a sua partitura armada numa clave em tom menor. Não sei se você está me entendendo. Ou seja, então você teria as causas circunstanciais, você teria nessa pastoral as causas constitucionais, e ainda mais, esses teólogos, como Baxter, como Edwards, como Spurgeon, tantos outros que eu poderia mencionar aqui, eles também diziam, uma terceira área que eles chamavam de depressão espiritual. Por quê? Porque eles eram crentes, eles criam no Espírito Santo, eles criam no maligno, eles criam no diabo, eles criam nessas realidades. E eles criam que essas realidades espirituais interagem com a experiência humana. Então eles falavam, questões circunstanciais, questões constitucionais, aí trabalhavam o tema da melancolia e as chamadas depressões espirituais. Até Lloyd Jones, pastor do século XX, tem um livro sobre isso, sobre a depressão, chamado do campo de vista espiritual. Isso trazendo aqui para o nosso campo apenas do legado do poemênico pastoral das igrejas reformadas. Foi assim que muitos pastores abordaram. No século XX, com o advento da psicologia, essa questão se tornou bem conflitante, bem tensa. Então, pastor, você está dizendo que essa questão por exemplo, da definição do termo, quando você diz assim, depressão, e aí você associa isso à psicologia, você acaba, dentro do contexto eclesiástico, trazendo um preconceito muito grande, uma rejeição à palavra, porque, na verdade, isso dentro, até uma acusação, né? Tipo, não, que ninguém precisa falar sobre isso, sobre depressão, porque a palavra já diz isso e tudo. E, como o senhor disse, que vários homens ao longo da história, eles falaram sobre isso de forma muito simplesmente clara. É simplesmente uma ignorância absurda. As pessoas precisam ler um pouco mais a história do cristianismo. Nós que somos cristãos de um legado de reforma, nós precisamos ler a literatura acerca disso. Infelizmente, nós temos muito pouca coisa em português. Quero dizer que muito da nossa abordagem desse tema é resultado de ignorância e mais, é resultado de uma certa arrogância nossa, de nos acharmos acima do bem e do mal, não sei se está me entendendo. Nós achamos que tudo depende de um controle, depende de nós virarmos o botão ou não. As coisas não são assim. Eu diria que o evangelho, dito da saúde e da prosperidade, tornou essa questão ainda mais complexa, porque você não pode, de maneira alguma, padecer dessas coisas. Até que você vá para uma guerra, até que o soldado que é crente vá para um campo de batalha, até que nós vivamos uma pandemia como essa. Estamos sob controle. Agora, suponha que isso saísse absolutamente de controle. Você não tenha dúvida, as pessoas iriam adoecer e ainda muito mais. Porque nós não somos super-homens, nós somos seres humanos, nós somos barro. Essa que é a realidade. A nossa dependência é de Deus. E a gente precisa lembrar-se disso. Okay? Senão a gente fica numa postura aí meio que ufanista e arrogante. Ótimo. Bom, pastor, falando agora um pouco sobre a questão da cosmovisão, que inclusive o senhor tocou na primeira pergunta, partindo do pressuposto bíblico, óbvio que a gente entende a questão da salvação, Deus criando todas as coisas, o homem, a queda, a redenção e a eternidade, pensando assim de forma bem básica. Agora, que não deixa de ser grande, né? Porque se for discorrer sobre isso... Verdade. E assim, e aí eu quero até falar sobre isso um pouco, que eu até comentei com o senhor até me estimulou a falar. Eu sou pastor aqui em Juiz de Fora, Igreja Batista Redenção, uma igreja em plantação.
E eu tenho depressão. Já lido com isso há muitos anos. Na verdade, eu estou com 38 anos e isso começou assim de forma, vamos dizer assim, gritante na minha vida quando eu tinha 17 anos. Inclusive... Em muitos casos, Eduardo, me permita uma parte, em muitos casos, o movimento de um desenho mais depressivo começa a aparecer nesse período de transição da saída da adolescência para a entrada no mundo adulto. Muitas das patologias se instalam nesse movimento aí, ok? Nessa transição, e elas se instalam e esse desenho se mantém. Provavelmente já havia sinais, já havia aspectos em você que poderiam ter sido observados e até você poderia ter sido ajudado. Mas, nesse momento, essa característica, muitas das vezes, ela chega e ela se mantém, e muitos não percebem. Só vão perceber, às vezes, quando estão com 30 e alguns até com 40 anos, quando, de repente, já não conseguem dar conta de certas coisas que acontecem com eles. E, né, muito importante, né, a questão até o senhor está dizendo, né, eu gosto muito do Dalrymple, o psiquiatra inglês, ele fala, às vezes, desses efeitos negativos, às vezes a ausência do pai e uma série de questões. E isso me levou, assim, a momentos terríveis, até com 18 anos, a tentativa do suicídio. Uma situação muito difícil, né, até que gerou muito transtorno aos meus pais e etc. Mas, por que eu estou dizendo isso? Primeiro, para também, nesse intuito de quebrar esse paradigma que, às vezes, né, tem muitos pastores até que têm dificuldade de falar sobre isso. E aí a pergunta, né, a questão da cosmovisão, porque o que eu percebi é que no momento em que eu entendi as Escrituras, entendi esse plano de Deus, ou seja, a criação, a queda, a redenção e a eternidade, como que esse princípio do sola Escritura, da perspectiva reformada, perspectiva bíblica, como que isso me auxiliou nesses momentos de crise. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existem alguns momentos em que, às vezes, uma situação externa, então, por exemplo, uma crítica, isso me faz mal e me joga, né, como se fosse um gatilho, que o senhor sabe, né, melhor do que nós aqui, o que é esse gatilho que acaba me jogando para essa depressão, para essa tristeza, ou às vezes uma questão interna. Uma questão interna, por exemplo, procrastinação. Então, às vezes eu estou procrastinando, isso acaba gerando uma preguiça, e tudo isso é pecado. Então, assim, a cosmovisão para mim, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, ela traz esse entendimento bíblico, ela traz exatamente luz, que é tudo que a gente vê na palavra, onde eu consigo perceber, e eu sei que não é assim com todo mundo, mas eu consigo perceber, olha, isso, porque tudo é a desconfiguração do pecado, obviamente, mas eu consigo perceber, isso aqui é o meu pecado, isso aqui eu não sei explicar por que eu estou triste. Uma outra pessoa que eu lembro sobre isso, até o David Brenner, que ele dizia, olha, eu fico deitado, no diário dele, eu fico deitado uma semana. E ele, né, naquela circunstância toda. Então, assim, qual é a importância da cosmovisão cristã saudável para combater toda essa depressão, tristeza excessiva e ansiedade? Bem, de início é simples. A importância, eu diria que é crucial. Ou seja, mas observa que você trouxe, eu já volto a isso, mas observa que você trouxe alguma coisa que você já... Não sei com quantos anos você está, mas certamente você é mais novo que eu. 38. 38, ok. Você já observou que você já conhece alguma coisa a seu respeito. Você disse, isso eu percebo que acontece assim, isso eu percebo que acontece, eu acho que é algo meu, eu percebo que é esse gatilho aqui, você já observa isso, e você falou disso, fez essa constatação no momento em que você falava da cosmovisão que você adquiriu
inclusive dos grandes dramas da história, da criação, da queda, da redenção, da consumação. Ou seja, então pensar numa cosmovisão cristã para situar a questão das depressões, dos problemas psíquicos de um modo geral, inclusive, é crucial. Sabe por quê? Eu diria. Primeiro porque é importante a importância de como nós nos vemos. Quem somos nós? A importância de como nós vemos o mundo, a importância de como nós vemos os outros, a importância do sentido, a importância do significado. Ou seja, então, a cosmovisão, a palavra cosmovisão é a visão do mundo, é a visão do todo, não é? A visão abrangente, é a visão, ou seja, é a compreensão unificadora. Então, essa questão não é menor, em absoluto. Ou seja, e a fé bíblica, pelo menos como eu a compreendo, ela é uma cosmovisão. E um entendimento bíblico saudável é imensamente importante, é crucial, é fundante para essa questão. Ou seja, e aí, a fé bíblica, quem é Deus? Ou seja, Deus em sua soberania. Deus é soberano ou é Deus manipulável? É um Deus assim que varia de acordo com o temperamento? Ou é um Deus grego? Ou um Deus à moda dos gregos, que é simplesmente uma projeção da nossa humanidade imperfeita? Você está entendendo? Deus, ele é soberano mesmo, ele é bom, ele é perfeitamente bom, ele é invariavelmente bom. Ou seja, isto é essencial. Quer dizer, compreender isso, mesmo as pessoas hoje descrentes sabem que isto é vital, compreender esse tipo de coisa. Mas e o que é o homem? Quem somos nós? Ou seja, nós somos o fim de todas as coisas, a palavra final toda é nossa, nós estabelecemos a medida de todas as coisas, como queria Protágoras, o homem, na verdade, é a medida de todas as coisas, é isto. Então, não há como, ou seja, você desvincular a fé disto. Isso é um movimento secular que tentou fazer isso conosco, mas é um grande erro. Ou seja, não há como apartar a nossa cosmovisão dessas questões e a fé. Ou seja, o que é a fé? A fé não é a certeza da coisa que se espera, das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Ora, a fé é vital no momento em que a pessoa experimenta uma questão dessa, ou os grandes danos da vida, ou uma situação como essa. É óbvio que quando a pessoa está gravemente adoecida, totalmente distorcida, ela pode chegar a um ponto de ela perder a clareza, a lucidez, a capacidade de ter uma sobriedade. Aí ela ultrapassou um limite. Mas ainda a fé, eu percebo pessoas com a mente altamente comprometidas, eu conheço algumas pessoalmente, que têm discursos fragmentados, que têm movimentos repetitivos, que tem alguma relação autística com o mundo. Mesmo algumas dessas pessoas que, quando são cristãs, elas são capazes de fazer uma oração, às vezes, lá do fundo da alma, cantarem hinos. Ou seja, eu não tenho dúvidas que a fé, ela faz uma imensa diferença num contexto como esse. Mas agora a fé, e mais, não é a fé apenas enquanto o movimento da alma, é a fé enquanto descanso em Cristo. E agora nós chamamos para uma pessoa. Ou seja, Cristo, é óbvio, e Cristo, que é aquele sumo sacerdote que disse aos Hebreus, que passou por isso, ele sabe o que é um sofrimento mental, ele sabe o que é padecer, ele experimentou angústia, ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Cristo, que foi a cruz. Ou seja, então, a fé, Cristo, isso faz imensa diferença. Eu estou seguro, preste atenção, que a fé em Cristo é vital para nós lidarmos com isto. Mas, e aqui eu queria agora fazer uma esticadinha aqui. Eu não penso, e esse é o ponto, que o chamado de Cristo
nos inibe as potencialidades para as nossas compreensões deste mundo. Ou seja, o chamado de Cristo nos alarga. Logo, o cristão não é alguém chamado para ignorar o mandato cultural, não sei se você me entende. O mandato cultural é o mandato com relação ao trabalho, o mandato cultural é aquele que Deus disse para o homem cuidar do jardim, dar nome aos animais. Este mandato para cuidar do mundo, para fazer ciência, para fazer tecnologia, enfim, para ampliar, ou seja, o chamado de Cristo é um chamado para nós sermos restaurados a uma humanidade plena, não embotados, não sei se está me entendendo, não cegos, não é isto. Ou seja, então em Cristo a gente ganha uma interpretação do mundo, uma hermenêutica nova, uma realidade nova, mas não para nós ficarmos ali, né, fechados na compreensão desse universo, que aliás é uma negação do nosso chamado como mordomos, que fomos criados para exercermos, para fazermos ciência, para investirmos um pensamento e não ficarmos a reboque do mundo e do pensamento secular nessas questões. É muito importante tudo isso, inclusive pensando até pessoas, por exemplo, dentro do aconselhamento, que agora a gente vai entrar nessa parte prática do aconselhamento pastoral, quando você, por exemplo, usa algum autor, às vezes você lida com pessoas que estão enfrentando algum problema de vício, isso em qualquer circunstância, às vezes na pornografia, às vezes nas redes sociais e uma série de questões. E, sim, por exemplo, você traz, às vezes, a tese de alguém, de um médico, de alguém que se debruçou sobre aquilo ali, que disse uma questão simples. Olha, você precisa parar para você até dar um restart no seu cérebro. Isso é um termo que você está falando de ciência. Qual é o mal em usar isso à luz do texto bíblico? Sendo que isso vai enriquecer o debate. Eu quero falar um pouco sobre isso, Eduardo. Deixa-me dizer ainda mais. Quando a gente está falando de cosmovisão, eu acho que a gente precisa trazer a igreja também para esse contexto. Eu falei Cristo, ou seja, a importância da igreja enquanto comunidade, enquanto fraternidade, enquanto rede de apoio, enquanto espaço de comunhão. A palavra comunhão no grego não tem a ver com casa, enquanto espaço da mesma família, da mesma casa. Eu não tenho o menor receio em dizer que a igreja é um espaço curativo no sentido pleno da palavra. Pode ser um espaço terapêutico, no sentido do cuidado, no sentido etimológico da palavra mesmo. Ou seja, a igreja é uma igreja saudável, cura. Mas agora há um problema. Se a igreja for patológica, ela pode adoecer gravemente. Uma igreja pode enlouquecer as pessoas, uma igreja pode patologizar as pessoas. E eu acho que é o que nós estamos vendo por aí muito no Brasil. Alguns líderes brasileiros são inteiramente adoecidos. Ou seja, estão já no terreno ou da absoluta inescrupulosidade, desonestos, ou então já estão no campo do delírio. Ou seja, são pessoas adoecidas. Igrejas com líderes assim, elas adoecem. Ou seja, adoecem as pessoas, adoecem a sociedade. Então, em vez de contribuir para tornar a vida melhor no reino de Cristo, mais lúcida, mais sóbria, mais saudável, adoece. A igreja pode cumprir esse papel. Mas uma igreja saudável é uma bênção, porque o ser humano precisa disso, dessa rede de suporte. E não apenas suporte pastoral, até porque o pastor não dá conta. Eu estou falando da rede de suporte no contexto da igreja. Fica claro isso? Sim. Pastor, a gente está avançando aqui, está uma bênção. Não vai dar tempo para nada, né? Acredito que a gente tem aí mais uns 17 minutos, então a gente já está caminhando até para o final. E eu queria dizer as próximas perguntas aqui, né? Vamos ver o que a gente consegue. Quais os limites
entre o aconselhamento pastoral e a ajuda clínica, sendo que muita gente vai ao pastor quando deveria ir ao psicólogo ou o psiquiatra, ou o contrário. Na verdade, ela procura, às vezes, o psicólogo, sendo que ela deveria procurar o pastor, ou vice-versa. Então, quais são os limites? Ok, tá bom. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a você, pastor, você, Eduardo, os pastores que me ouvem aí, tá bom? Os meus colegas. Pastor, você precisa se perguntar para que Deus te chamou. Isso é importante. Para que Deus chamou você? Há duas variáveis no mundo pastoral. Eu tenho lidado com teologia pastoral, dou aula de ministério pastoral já há muitos anos. E há duas variáveis importantes no ministério pastoral. Uma é o cuidado. O pastor é alguém que lida com a dimensão do cuidado. E o cuidado é tomar conta. E a dimensão da convicção. Os pastores são pessoas que creem. Os pastores têm convicções. Some o cuidado com convicção. E se você não tomar aí uma certa medida nisso, isso dá ao pastor um certo senso irrealista de onipotência. Não sei se está me entendendo. De onipresença. Okay? E aí, observe o que nós estamos vendo. Vamos lá, observe o que nós estamos vendo nessa Covid-19. Pastores especialistas em epidemiologia, em imunologia, em infectologia, em sanitarismo, em farmacologia, pastores especialistas em psiquiatria, em psicologia, em medicina intensiva, em botânica, em ginecologia, pastores especialistas em pediatria, fisioterapia, pastores especialistas, terapeutas ocupacionais, profissionais de autoajuda, cientistas políticos, estou vendo muitos cientistas políticos, pastores cientistas políticos, economistas, sociólogos, antropólogos. Pastor, para que Deus te chamou? Ou seja, você precisa começar a se perguntar, aliás, dizer para você, pastor, você não é Deus. O dia que foram a João Batista e perguntaram, você é o Messias, você é o Cristo? João Batista disse, eu não sou o Cristo. Você, pastor, precisa virar, olhar no espelho todos os dias e dizer, eu não sou o Cristo. Um colega nosso, aliás, meu e seu, Eduardo, me dizia dias atrás, que ele falou assim para mim, meu pastor era um especialista em tudo, menos em teologia, menos em pregação, menos em aconselhamento e cuidado. Ou seja, que adianta? Ele está falhando na coisa mais essencial do cuidado pastoral, a saber, é isso, ele precisa ser alguém que dá uma interpretação teológica sã, ele precisa ter um conhecimento da Bíblia, ele precisa ser um pregador do Evangelho, ele precisa ser alguém que saiba aconselhar, ele precisa ser alguém que saiba cuidar das ovelhas. E nós estamos tendo especialistas de tudo, chega de tanto pastor especialista em tantas áreas e não sabe o que precisa saber, ou seja, ele precisa se dedicar ao ministério básico que o Senhor chamou, ele precisa reconhecer os seus limites. Eu sei, eu estou falando com pastores, eu sei quanto isso é difícil. O pastor é alguém do cuidado, o pastor é alguém da convicção. É muito difícil o pastor chegar para ele mesmo, e às vezes para as ovelhas, e dizer, eu não sei, isto não é uma área. E aí ele buscar mentoria, ele buscar supervisão, ele buscar ajuda. Em alguns casos pode ser muito importante buscar ajuda. Isso é humilde, isso é sábio. E vamos lá agora, adentrando ao campo da psicologia, da psiquiatria, das psis de um modo geral. Aí a prudência não faz mal. A cautela não faz mal. Eu não tenho como desenvolver isso aqui, isso é pouco tempo para nós. Mas aqui está um problema nosso. Nós retiramos os cristãos da área da psicologia, nós retiramos o espaço do cristianismo nessa área, e agora, quando as nossas ovelhas estão adoecidas e indo escondidas aí, cheias de culpa, ao psicólogo, ao psiquiatra, às vezes ao psicólogo descrente, ao ateu, ao criminologista, ao existencialista, ao psicanalista, ao lacaniano, aquele outro. Ou seja, e agora nós não sabemos para quem encaminhar as pessoas e em certas situações para as quais nós nos vemos limitados. Ou seja, então, de fato aí, nós vivemos hoje um senso
às vezes, de insuficiência pastoral, porque nós achamos que nós podemos dar conta de tudo. Sobre esse ponto da recomendação, de como lidar com isso, eu ajudei na tradução e na apresentação, até escrevi a apresentação em português daquele livro, O Pastor e o Aconselhamento, da editora Fiel. Sim. Os autores são dois americanos, Deepak Riju e Jeremiah Pierre. Eu queria recomendar aos pastores para lerem os capítulos finais deste livro, porque ali são orientações muito práticas, como recomendar. Esses são pastores de aconselhamento bíblico, são pastores conservadores. Não estou falando aqui de pastores aventureiros, coisas desse tipo, não, ou intempestivos, ou pouco sóbrios. Estou falando de pessoas sóbrias. Como encaminhar, quando encaminhar, e eu recomendo uma leitura dali, porque se eu avançar aqui, eu acho que eu vou tornar a minha resposta muito simplista, muito superficial, mas eu diria, sim, você precisa reconhecer o seu limite, buscar mentoria, buscar ajuda, e em alguns momentos você precisa chegar à convicção e dizer, isto eu não sei lidar com este problema. Eu vou precisar ser orientado, vou precisar que alguém ajude essa pessoa nessa área que eu não sei ajudar. Eu acho que se nós começarmos esse ponto bem básico, Eduardo, nós já estamos dando uma grande esfera de contribuição e não fazendo aventuras com as pessoas, oferecendo conselhos simplórios, absurdos, superficiais, simplesmente dando receitinhas prontas, como se tudo fosse assim. O mundo não é assim. A realidade não é. Bom, já temos, eu me contive aqui, né? O senhor disse... Nosso tempo vai dar para nada. Já temos não, eu achei, né, que a gente ri, né, mas na verdade é uma questão muito séria. E já tem até um tema aí para a conferência, né? Eu não sou o Cristo, né, na próxima conferência não, de pastores. Não é, nem eu. A gente tem que ter aquele dedo, né? Quando os artistas, os pintores descrevem João Batista, descrevem com um dedão apontado assim, ó, para ele, para o Cordeiro, né? Esse é o nosso papel, não é, Eduardo? Amém, pastor, amém. Bom, pastor, aqui agora a gente vai para o final mesmo, né? A gente tem aí mais 9 minutos e não poderia deixar de fazer uma pergunta dentro disso, que o senhor já tocou, mas no nome, mas também a proposta, o tema trata que, entendendo essa parte pastoral e psicológica, como você vê os efeitos negativos da quarentena em si, porque parece que a quarentena está pior do que a pandemia em si, na parte espiritual e psicológica para as pessoas em geral, e também como que o senhor vê a igreja pós-pandemia. O senhor tem aí 8 minutos. Impossível. Impossível. Mas, vamos lá. Vamos tentar, sim. Sim, os efeitos são imensos. As pessoas podem adoecer gravemente, estão adoecendo. Primeiro porque este momento mexe com as duas esferas básicas da nossa vivência nesse mundo, que é a nossa vivência no tempo e no espaço. Eu gostaria muito de falar sobre isso, mas não dá nem para a gente desenvolver muito. Mas o ponto esse é um tempo que afeta muito os ansiosos. Ou seja, na ansiedade há uma inquietação básica, uma inquietação que demanda um controle no tempo e no espaço. Não dá para separar tempo e espaço. Já Albert Einstein mostrou isso. Ou seja, a pessoa ansiosa quer controlar o tempo no espaço. A Bíblia, nossas versões da Bíblia em português, não tendo um verbo ansiedar, nós não temos esse verbo em português, usa o verbo inquietar. Jesus diz, não vos inquieteis. Jesus diz a Marta, Marta, andas, te preocupas e te inquietas. Ali te ansiedas. A palavra lá original é essa. O verbo é ansiedada. Você está ansiedada. Ou seja, e aí o que acontece? Esse é um tempo que traz muito prejuízo aos ansiosos, que estão inquietos. E a ansiedade é a causa principal de depressão, não tenha dúvida. Ela deprime. Esse é um tempo que traz muitas dificuldades para os fóbicos de um modo geral. Fobos em grego é medo. Há pessoas mais inseguras do que a outra. E os fóbicos têm problemas com os deslocamentos. E como é que você se desloca?
Você se desloca no tempo, você se desloca no espaço. Aí você vai me perguntar, mas pastor Gilson, as pessoas não estão se deslocando, as pessoas estão paradas. Exatamente, o processo de deslocamento foi alterado, porque as pessoas mais inseguras, e insegurança é apenas uma forma abrandada para nós denominarmos certos tipos de medo, não é? Insegurança, na verdade, são medo de não atingir isso, medo de não conseguir aquilo, medo de não dar conta, medo de não satisfazer uma exigência, medo de não atender uma expectativa. Ora, então, quando eu falo a pessoa está insegura, ela é insegura, eu estou falando de uma dimensão meio do medo, do fóbico. E o fóbico ele é conservador por definição. E aí o que acontece? Na transição, no deslocamento, isso é problemático para ele. Então, hoje, quando você muda, as pessoas ficam mal. E mudando as dimensões básicas do existir humano, que é o tempo e o espaço, isso adoece. Ou seja, e um segundo aspecto é que o ser humano é um ser inerentemente social. Nós somos cristãos, nós cremos no Deus Trino, Deus três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um Deus relacional. Deus nos criou para relacionamentos. Ou seja, relacionamentos por inteiro. Não é só esses relacionamentos nossos pela internet, não. Sem a concretude, sem a proximidade do contato. Nós derivamos a nossa identidade muito no meio social, não é? Então, vamos lá. Até a linguagem nós dependemos do mundo social. Então, Eduardo, sim, esses momentos adoecem, estão adoecendo as pessoas imensamente. Deixa eu só tentar dizer uma coisa aqui. As pessoas estão se suicidando. Alguém vai dizer, todos estão deprimidos? Não, a relação entre suicídios e depressões não é matemática. Aliás, eu diria até o seguinte, que em muitos casos, as pessoas que estão doentes, gravemente doentes, num quadro grave de depressão, elas não suicidam. A experiência dos clínicos com os potenciais suicidas mostram que quando você trata um doente depressivo, dá um remédio, os sintomas começam a entrar em remissão, ele começa a ganhar energia, ele começa a ganhar mais vitalidade, esse é um momento muito importante para o manejo da ideação suicida. Ou seja, a pessoa às vezes vai se suicidar exatamente quando os sintomas mais graves da depressão desaparecem. Não sei se você está me entendendo. Então, o suicídio hoje tem muito a ver também com aquilo que nós falamos há pouco, com a cosmovisão, com o sentido. Esse é um mundo existencialista que está levando as pessoas ao suicídio. Esse é um mundo em que o homem é a medida de todas as coisas, entende? Então, de fato, as pessoas estão adoecendo. De fato, esse momento é complicado, é um manejo complicado. Para os pastores é complicado isso. É óbvio, o nosso tempo aqui é pequeno, é breve. Mas, sim, isso é uma realidade com a qual nós estamos nos defrontando. A sua segunda pergunta, e última, é como as igrejas vão voltar emocionalmente após essa pandemia? Eu tenho a convicção de que o mundo não será o mesmo. Eu acho que nunca mais. Mesmo mudanças imperceptíveis, mesmo que no meu microcosmo, no seu microcosmo, isso não pareça que o mundo mudou, mas o mundo vai mudar. Nós temos aí por agora o fenômeno do monitoramento, nós temos os nacionalismos crescentes, nós temos os intervencionismos estatais, nós temos agora essa coisa da chamada guerra bacteriológica que está surtindo aí meio que uma neurose, está surtindo aí uma fobia nas pessoas, né? Enfim, essas coisas estão por aí. Nós estamos mudando. Eu não me imaginava usando máscara na rua, no carro, jamais. Eu sempre achei a máscara uma coisa meio ridícula, mas eu estou mudando. Ou seja, nós estamos mudando. E aí, como é que nós vamos sair disso, nossas igrejas? Eu acho que há várias reações, eu tomo cuidado de fazer aqui algumas profecias. Eu acho que alguns vão sair das nossas igrejas mais céticos, mais cínicos, mais descrentes, mais individualistas, porque esse tempo, Eduardo, é um tempo que terá um efeito de enfraquecimento da fé de alguns. Terá um efeito de erosão na fé de alguns. Nem tudo se resolve com a internet. Um pastoreio não se faz plenamente dessa maneira como nós achamos que fazemos assim. Ajuda, mas sim, a fé de muitas pessoas vai sair enfraquecida e muita gente com a vitalidade embotada. Outros vão sair mais amadurecidos, com mais saudade da igreja, como aqueles judeus no Salmo 137 que tinham saudade de Jerusalém, tirando lições permanentes deste tempo. Deus permita que
nós tenhamos lá no final muitos assim. Eu acho que nós temos, mas vamos ter também a nossa igreja ontem, nós tínhamos o nosso culto de oração, a nossa igreja é uma igreja conservadora, e eu estou finalizando. E a gente via, ouvindo as pessoas, uma certa dificuldade de retomada das coisas. Nós vamos ter também alguns irmãos com muita dificuldade de retomar as coisas. Pessoas mais lentas, que talvez mudem pouco as suas vivências, elas vão precisar de tempo. Ou seja, nós vamos adentrar uma realidade nova. E algumas pessoas vão chegar mais crentes, mais fortes, mais alegres. Mas eu não estou seguro de que será assim com todos os membros de nossas igrejas, mesmo dentre os membros de algumas de nossas melhores igrejas. Lá Amém. em Portugal, quando houve aquele terremoto, dizem que o primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, depois do terremoto que devastou Lisboa, ele disse, é hora de enterrar os mortos, fechar os portos e cuidar dos vivos. Eu acho que nós vamos chegar lá no final, Eduardo, assim. Nós vamos precisar administrar as perdas, reconhecer os nossos limites e disciplinas, recomeçar de onde nós estivermos, com aquilo que nós tivemos, com quem estiver ali, Amém. recomeçarmos como igreja, e Deus vai dar a sua graça para nós. Amém. Desculpa aí. Pastor, que isso? Sim. A gente tem aqui 40 segundos, então, assim, Okay. Encerrou. Eu quero agradecer, Okay. eu quero agradecer ao senhor. Esse vídeo vai ficar disponível no IGTV, tá? Que Deus Sim. abençoe a sua vida, a vida da irmã Nadir, suas filhas, seu ministério. E o Muito senhor obrigado. tem aí 20 segundos. E 20 aí segundos. encerra. Muito obrigado, a atenção de todos vocês. Obrigado a você. Acho que foi um crédito, sua confiança. Obrigado por sua amizade. Eu espero poder estreitar aí relacionamentos com outros colegas pastores, você que ouve, com profissionais Amém. da área do cuidado. Deus abençoe a todos.